5 sinais urgentes de que a tua equipe está precisando de um treinamento, principalmente treinamento em soft skills. Para quem não conhece o termo soft skills, é um termo em inglês que tem a ver com habilidades, seja de comportamento ou de comunicação. E por ser esse tipo de habilidade, é um pouquinho mais difícil de mensurar. A gente não consegue colocar uma régua e saber quantos centímetros de paciência um gestor tem, de quantos centímetros tem de habilidade de gestão de conflitos, você entende? Então é um pouquinho mais difícil de se mensurar e tem a ver exatamente com essas questões, o nível de gestão de conflitos, de resolução de problemas, enfim, tem a ver com comportamentos e comunicação. Agora, em paralelo a esse termo soft skills, a gente tem o termo hard skills, que tem a ver muito mais com habilidades técnicas, que são mais fáceis de se mensurar. Então, por exemplo, o seu nível de inglês. Se a gente aplica uma prova, a gente sabe se seu nível de inglês é avançado ou intermediário. Então, é muito mais fácil de a gente mensurar o seu nível em termos de habilidades técnicas. Isso tem a ver com hard skills. Mas no vídeo de hoje, a gente vai falar exatamente dessas questões de soft skills. Quando é a hora de você promover um treinamento relacionado ao comportamento, relacionado à comunicação dentro da equipe? Então, se você já gostou como empresário, empreendedor e líder de equipe, curta, se inscreva no canal, porque toda semana eu trago novos temas que vão ser muito interessantes para você formar a melhor equipe da tua vida. Então, bora lá? Primeiro sinal importante tem a ver com comunicação. Sabe aquela história de que você entra nas reuniões, você percebe que depois que termina a reunião, os combinados não se concretizam, ninguém sabe ao certo quem que era o responsável do quê, quem tinha que puxar a carruagem do quê, quem tinha que fazer o quê. Então é como se fosse uma reunião que nem aconteceu. Ou pior, acontece reunião da reunião, ou seja, faz a reunião e faz uma outra reunião para entender o que aconteceu na primeira reunião, você entendeu? Então tudo isso demonstra que existe sim uma oportunidade das pessoas aprenderem a melhorar, a conduzir uma reunião. Não somente de quem apresenta e conduz, como também quem participa. É muito importante você ensinar, aprender não, né? Mas ensinar a tua equipe a como conduzir uma reunião eficiente, a como participar de uma reunião de uma forma eficiente. Então, tudo isso é ensinável e cabe você, se você percebe esse tipo de situação, acionar sim o seu RH para que ele consiga pensar numa estratégia de treinamento que está focado a esse tipo de situação. Segundo sinal tem a ver exatamente como se fosse um efeito colateral disso, de reuniões ruins, de reuniões que todo mundo sai de um jeito pensando para pontos diferentes e não no mesmo lugar, no mesmo problema, na mesma solução. Então, o segundo ponto é como se fosse o efeito colateral, que são conflitos e atritos constantes. O nível de conflito e atrito dentro da empresa é muito normal, a gente já sabe que isso acontece, mas existem já um nível de conflitos e atritos que já começa a desgastar a empresa, já não é mais produtivo aquele tipo de conflito. É natural que tenha conflito entre marketing e finanças, ok, mas existem conflitos que passa esse nível do saudável e começa a gerar muito mais desgastes, não somente para as pessoas envolvidas, como também para o próprio gestor. Então, se você percebe que existe muito conflito, muito desgaste, muito retrabalho, ou seja, se define uma coisa, cada um entendeu de uma forma, faz e aí de repente tem que remodelar ou refazer tudo aquilo de novo. Então, também são sinais de que a tua equipe está precisando sim, não somente de técnica de gestão de projeto, como também como se comunica isso. Quais são os checkpoints, quais são os espaços onde a gente pode se assegurar, a gente como líder de equipe, como dono de uma empresa, pode assegurar que a equipe esteja observando as próprias metas, alinhadas com as metas da empresa, ok? Então é super importante você ver esse tipo de situação, é um outro sinal urgente de que a tua equipe está precisando de um treinamento. Terceiro sinal já é um pouquinho pior do que esse segundo, que tem a ver com fofocas, intrigas, oposições, isolamentos. Então, se você como líder de equipe percebe que existe aquela panelinha de pessoas, mas que existem algumas pessoas que são isoladas, que são deixadas de lado, esse é um outro sinal de alerta urgente para você, porque demonstra que de alguma forma as pessoas entenderam que o espaço de trabalho é um espaço onde se exerce poder,
certa humilhação, isolamento, elas não conseguem entender que é um espaço que deve ser mais produtivo. Ninguém está pedindo para ser amigo de ninguém aqui, entende? Mas tem que ser um espaço minimamente de cortesia e profissionalismo. Então, evitar ao máximo esse tipo de situação não é somente um ganho para o próprio funcionário que está sofrendo esse tipo de isolamento, como também é um ganho para a tua cabeça como líder, como empresário, porque você não precisa desse problema, meu filho. As melhores empresas para se trabalhar não tem mais esse tipo de problema. Já existe um protocolo, uma forma de resolução. E você consegue resolver treinando as pessoas, demonstrando a elas que existe um propósito maior, que não é essas intriguinhas, influencinha, poderzinhos. Não, 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 tá bem? Então, se você percebe esse tipo de comportamento dentro da tua equipe, algumas patotinhas e isolamento de alguns, pode ter certeza que é um sinal de alerta, porque demonstra que precisa sim trabalhar a mentalidade da tua equipe. Quarto sinal urgente, urgente, isso aí já estourou ali o problema, já passou, já ficou roxo o problema. Tem a ver com turnover, alta rotatividade. Geralmente acontece muito turnover, alta rotatividade, por diversas razões, mas a razão principal que eu mais escutei nos últimos 15 anos tem sempre a ver com trato e clima. Tem a ver com trato com os colegas, com o chefe e principalmente o clima que tem dentro da empresa. Geralmente as pessoas quando elas saem, elas não saem para ganhar menos. Então, óbvio que se você perguntar o objetivo, qual o motivo dela sair da empresa, ela vai falar, é porque eu estava ganhando melhor, vou ganhar melhor, vou ter melhores benefícios, ou até vou ficar mais perto da minha casa e etc, etc. Tá bem. Então, a melhor forma que você pode fazer para poder extrair mesmo o que está acontecendo dentro da tua empresa, dentro da tua equipe, tem a ver com você perguntar o seguinte: me conta um ponto positivo muito bacana que você viveu aqui dentro e também um ponto de oportunidade que você acredita que a gente pode melhorar. Ponto, acabou. Quando você pergunta isso, automaticamente a pessoa vai conseguir te apontar para as questões ou os pontos que você deve seguir fortalecendo, principalmente os pontos positivos, e aquelas questões que pode ser que no meio disso ela vá trazer alguma questão sobre clima, cultura, relacionamento com os colegas e assim vai, entende? Então assim você vai conseguindo captar o problema pela causa raiz. Então presta atenção, quando chega já no quarto ponto, olha, alerta vermelhíssimo, já estourou ali o termômetro, tá bem? O quinto e último ponto vai ser um pouco mais doloroso para você, empresário, empreendedor, líder de equipe, tá? Então essa é a hora que todo mundo vai embora. Quinto ponto tem a ver com você gostar do conflito. E quando eu falo de gostar do conflito, não tem a ver com você ser sádico e ficar que legal, eu tô vendo aqui todo mundo brigando, que divertido ficar nesse trabalho. Não, tem a ver muito mais com ganhos secundários. Uma vez eu já trabalhei numa empresa bem famosa que fica na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, e eu percebi que a dona da empresa, ela não fazia absolutamente nada para lidar com os conflitos, com os problemas de comunicação entre as equipes. Por quê? Porque no final das contas, ela conseguia se sentir útil em resolver essas coisinhas, em resolver esses atritos. E pelo contrário, ela colocava muito mais lenha na fogueira, de uma forma inconsciente quase, tá bem, gente? Então, se você é um tipo de líder como esse, que de alguma forma tem um ganho secundário em gerar conflito dentro da própria empresa ou dentro da própria equipe, presta atenção, porque aí eu não posso fazer nada. Quem precisa de treinamento é você. Porque, de verdade, gente, a quantidade de líder que tem ganhos secundários por ver a equipe pegando fogo, ficando nervosa, gerando ansiedade no povo, olha, não está escrito. Então, quinto sinal urgente de que a tua empresa está precisando de um treinamento, ou que você como executivo ou como líder de equipe está precisando de um treinamento, tem a ver com você perceber que você tem ganhos secundários, tem a ver com você se sentir no controle de que você é útil dentro da empresa. E não significa que você goste dessa situação. Tem a ver com a sensação de utilidade, de produtividade. Então, se você sente que você é mais produtivo em um ambiente conflitivo, onde a tua equipe está ficando maluca, nervosa, ansiosa, presta atenção, porque quem precisa de treinamento é você. Tá bem? Então, espero que até esse momento do vídeo ninguém tenha pulado, né? Se você conseguir escutar esse quinto e último polêmico tema, eu agradeço, já tenho aqui a minha gratidão, porque é muito difícil escutar essas coisas e eu sei disso.
E é isso, gente. Para quem gosta do meu trabalho, curta, se inscreva no canal, comenta aqui também se você já viveu alguma coisa parecida dentro da tua empresa. Você que é do RH, consegue observar esse tipo de movimento dentro da empresa onde você trabalha? E para quem gostaria de trabalhar com a minha empresa, com a minha equipe, atuando em projetos pontuais de treinamento, fica aqui o meu convite para me inscrever diretamente ali na DM do Instagram. Eu vou adorar te receber, vou adorar ter uma reunião de uma forma descompromissada, até para entender suas questões, a situação que você está vivendo na tua equipe, para a gente desenhar um plano focado para você e para a tua empresa. E agora sim, fui!